Olá pessoal, meu nome é Otávio, este é o canal Ramos da Videira e hoje eu estou aqui com mais um vídeo. E hoje o tema do vídeo é o catolicismo. Você está sendo enganado. Você que é católico precisa mudar. Antes que você fique com raiva, mude do vídeo, saia, assista o vídeo, tenha paciência. Porque aqui eu vou trazer fatos, eu vou trazer verdades. Verdades bíblicas que nós acreditamos pela fé. E também que a Bíblia é um livro histórico com fatos reais, mas também para os mais incrédulos ou aqueles que buscam algo mais verídico, eu estarei trazendo fatos e dados históricos que são reais, tá? Sobre o catolicismo. E eu não vou ficar aqui nesse vídeo atacando você em si por ser católico, mas eu ataco essa religião que está enganando muitas pessoas. E para você entender como você está sendo enganado, o que é feito de errado dentro desse meio católico, você precisa ouvir, precisa entender e dar uma chance para esse vídeo. Não uma chance para mim, mas uma chance de ouvir a mensagem que eu vou trazer, porque principalmente eu vou estar me baseando na Bíblia. E é isso, é o recado inicial que eu tenho para dar. Se você busca ter uma visão acima do que você já tem, busca ter um entendimento maior das coisas, fique nesse vídeo como você está. Peço também que, se você gostar do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, que vai ajudar muito, tá? Então vamos lá. Nesse vídeo eu vou falar a vocês a origem verdadeira, a verdadeira origem do catolicismo, da sua religião. E vou falar algumas coisas que rebatem coisas católicas, e mais para frente eu farei uma playlist com vídeos que eu vou falar sobre o catolicismo e desmentindo dogma a dogma da Igreja Católica e mentira a mentira. Então, se você quiser ver também, vai ter aí mais para frente. Mas por enquanto esse é o vídeo introdução para que vocês possam entender o contexto. Então, vamos lá. Antes de tudo, eu quero quebrar a heresia de que o catolicismo foi fundado por Jesus Cristo e fundado ali juntamente com Pedro, que foi o primeiro papa. Por que eu quero deixar claro isso? Porque quando você pesquisa na internet, e eu falo isso porque eu fiz várias pesquisas, mas quando você pesquisa, quem criou o catolicismo ou como surgiu a origem, você só vai encontrar sites falando que foi Jesus que fundou o catolicismo, que Pedro era o Papa, e milhões de sites católicos e vários sites que não são católicos, mas que se dizem imparciais, mas eles não falam o lado histórico da coisa e falam simplesmente aquilo que a igreja divulga, o que é uma grande bobagem e uma grande mentira. Por ajuda, ajuda de Deus, eu posso falar, Deus foi me orientando, consegui encontrar um site mais decente que chegou a falar a origem histórica do catolicismo. E também, eu já sabia até dessa origem, meu pai já havia me explicado muito, porém eu queria achar algo mais concreto para que eu pudesse divulgar aqui para vocês, para que não ficasse somente na minha fala. Então, não é à toa, eu vou falar aí a origem do catolicismo e vai ter a fonte aí na sua tela, tá? Qual que é a questão? O catolicismo foi criado ali por Constantino I, que foi um imperador, ali de Roma, e ele, por volta de 325 anos depois de Cristo, ele começou o catolicismo num primeiro concílio que ele realizou com alguns líderes lá de Roma. E por que ele criou essa religião? Roma estava ali em decadência, estava se desfazendo, o império estava perdendo certa força, e para reunificar o Estado, que nós chamamos de Estado, ele quis criar uma religião de Estado. Então, para que a sociedade dele pudesse ficar mais reunida, mais unida novamente, ganhasse mais força, ele trouxe o cristianismo, mas com visões dele também. Além disso,
no decorrer dos anos, foram vários homens foram acrescentando coisas e mais coisas dentro dessa religião, com suas observações, né, e seus ensinamentos que foram passando de geração em geração. Dentre esses ensinamentos, a tradição católica diz que o catolicismo foi criado por Jesus Cristo, a igreja foi fundada por Jesus Cristo, a igreja católica, que Pedro foi o primeiro papa. Porém, isso é uma heresia absurda, tá? Eles querem usar o texto de Mateus 16, que Jesus diz para Pedro: sobre esta rocha edificarei minha igreja, tudo que ligar no céu será, tudo ligares na terra será ligado no céu. Mas isso é uma heresia, Jesus não estava falando nada disso. Jesus estava falando com Pedro que ele começaria a sua igreja, e nós somos a igreja dele. Jesus habita em nós, o Espírito dele mora dentro de nós, e nós somos a igreja, né? O corpo de Cristo, né? E Jesus é a cabeça desse corpo, tá? Então, é isso, não tem nada a ver com a igreja católica. Pedro não foi o primeiro papa, ele foi o homem ali que Jesus colocou para começar a igreja, para liderar a primeira igreja que aconteceu ali, que foi a igreja primitiva, que existia, por sinal, antes da igreja católica, que começou com os discípulos, tá? Porque o catolicismo foi surgir apenas 325 anos depois de Cristo, tá bem? E outra coisa que aconteceu, o catolicismo uniu muitas coisas do cristianismo com o paganismo de Roma. Então, Constantino e os homens que estavam junto com ele nesta ocasião uniram paganismos da igreja, uniram paganismos de Roma, das crenças que eles tinham de deuses, vamos falar assim, e uniram isso com o cristianismo. Como assim, Otávio? Eu não vejo nenhum deus de Roma no catolicismo, eu não vejo Marte no catolicismo. Ah, tá, mas você vê o sistema de adoração a esses deuses. Como assim? No catolicismo nós temos imagens, no catolicismo nós temos orações para santos, para essas pessoas que supostamente são puras. Então, isso são coisas de crenças romanas que foram misturadas juntamente com a Bíblia. Esse é o lado histórico da origem do catolicismo. Dentro do catolicismo, são muitos dogmas. São cerca de 43 dogmas divididos em 8 classes. O primeiro dogma criado, proclamado pela igreja, foi Maria ser a mãe de Deus. E todas essas coisas, esses dogmas e as lideranças, as coisas que acontecem dentro da igreja católica, são lideradas pelo Supremo Magistério, é isso? Supremo Magistério da Igreja Católica, tá? Que é constituído pelo Papa e pelo Colégio Episcopal. Desse magistério, como eu falei, vem grandes dogmas, grandes heresias, querendo ou não. Então, qual é a grande questão? Que você tem que entender, você que é católico. Se você acredita no catolicismo, você está dando fé, dando crédito para as coisas do Supremo Magistério Católico, que é o seguinte: muitos católicos vão dizer, de repente você mesmo que está assistindo meu vídeo vai falar: mas eu não acredito somente na Bíblia. Por que você vai chegar a essa conclusão, você que é católico? Porque você não vai encontrar vários dados e várias afirmações da Igreja Católica. Você não vai encontrar na Bíblia. Então, você não vai encontrar na Bíblia falando sobre, por exemplo, santos. Eu tô pesado. Era meu irmãozinho, pessoal. Mas continuando, você não vai encontrar na Bíblia falando que é preciso fazer orações para homens ou mulheres que já morreram, que é exatamente o que são os santos. Você não vai encontrar orações para Maria. Você vai encontrar uma oração de Maria que Maria fez para Deus, mas você não vai encontrar orações para Maria, orações para Pedro, para santos, orações para os mortos, dentre outras coisas. Você não vai encontrar que é preciso fazer estátuas. Você vai encontrar Jesus, no caso, não Jesus, né? Mas você vai encontrar o próprio Deus no Velho Testamento falando que é tolo aquele que faz estátuas,
que pega uma madeira e faz com as próprias mãos estátuas. Isso está em Isaías, tá? Para caso de quem quiser conferir. Ou seja, Deus condenando. Está em Isaías 44, se você quiser ler depois. Deus começa a condenar a partir do versículo 6. Vocês lêem do versículo 6 ao 22 do capítulo 44 de Isaías, vocês vão ver tudo isso que eu estou falando, Deus condenando. Além disso, os apóstolos teve versículos que eles condenaram. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos 2, se eu não estiver enganado, mas em Romanos, ele condena a questão de ídolos, tá? Então, tem muitas coisas, muitas afirmações que a Bíblia contradiz, vamos falar assim, com a Igreja Católica. Mas é o inverso. Na verdade, a Igreja Católica contradiz a Bíblia. E qual é a grande questão? Eu falei tudo isso para que você possa entender. Se você prefere acreditar no Supremo Magistério da Igreja Católica, ou nos grandes líderes, no Papa, nas afirmações, nos escritos de homens que vieram e supostamente são bem entendidos e colocaram coisas a mais além da Bíblia, o que motiva você a acreditar nisso? Qual é a grande motivação que faz você ser católico? Pense. O que motiva você a acreditar em coisas que estão além da Bíblia? Que estão fora do que nós já temos há mais de 2.000 anos, né? No caso, há 2.000 anos nós temos o Novo Testamento e há mais de 2.000 anos nós temos o Velho Testamento, com livros de 3, 4.000 anos, 5.000 anos aí de existência. Então, o que motiva você a acreditar coisas que são atuais, vamos falar assim, né? Coisas da Igreja Católica que vieram de 1.700 anos atrás. Porque a Igreja Católica surgiu há 1.700 anos atrás. O que motiva você a acreditar nessa igreja que supostamente é tão antiga, mas que explorou tanto as pessoas? Por quê? Por que você vai querer dar crédito? Para quê? Qual é o sentido de dar crédito para falas e supostos estudos de homens que desde o começo tiveram o propósito de enganar as pessoas para se aproveitar delas? Desde o começo a Igreja Católica fez isso, e é a verdade histórica e também espiritual, querendo ou não. Então saia desse engano, e eu vou continuar falando. Esse é só o começo do vídeo. Então, preste atenção. É muito provável que você só seja católico verdadeiramente por conta dos seus familiares, dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios, dos seus irmãos, seja lá quem for, mas alguém passou o catolicismo para você e você aderiu. E muito provavelmente você, de repente, que é um católico mais forte, você não quer mudar porque você já tem uma tradição dentro de você. Você já tem essa tradição, essa coisa dentro de você ser católico. Mas eu digo a você, você pode ser liberto. Você só tem que mudar de vida. Negar-se a si mesmo, negar as suas tradições. Jesus fala isso para nós. Por que você vai querer acreditar em palavras de homens que passam por cima de palavras que são do próprio Deus, que é da mensagem de Cristo? Pense. Reflita. Então, mais para frente também, houve 7 concílios que foram importantes historicamente ali para as grandes coisas que a Igreja Católica fez. Então, houve primeiro o Concílio de Nicéia, tá? O Concílio de Constantinopla, o de Éfeso, o Concílio da Calcedônia, o segundo Concílio de Constantinopla, o terceiro Concílio de Constantinopla, o segundo de Nicéia. E o último deles, que ali aconteceu, passou um tempo, um destes restabeleceu a veneração de ídolos por volta de 843 depois de Cristo. Então, o catolicismo prega que não é o suficiente somente ter Deus. Você tem que ter outras pessoas para te ajudar. E qual é a grande questão? Que
explico aqui, que é sentido porque o catolicismo é errado. Uma das coisas que é errado do catolicismo. Deus é só um, né? Ele tem 3 manifestações. Mas Deus é onipotente, onipresente e onisciente. 3 características de Deus. Quando você pega e decide se ajoelhar para uma estátua, para um santo que já morreu, uma pessoa, ou seja lá o que for, e você decide orar para essa pessoa, homem ou mulher que você acredita no santo, ou para Maria, ou para essa estátua que eu falei, você vai fazer um pedido. Ou seja lá o que for que você vai fazer. Na sua oração, você ou conscientemente ou inconscientemente você acredita que esse santo é capaz de ouvir você. Você acredita que esse santo, ou Maria, seja lá o que for, é capaz de estar com você. E você também acredita que esse santo tem poder para fazer o que você está pedindo. Então vamos lá. Se existem ali vários santos, mas você acredita que você pode estar orando para o mesmo santo e outra pessoa está orando também, lá no Japão, por exemplo, e esse santo vai ouvir, você está falando que esse santo é onisciente. Mesmo que seja conscientemente ou inconscientemente, preste atenção. Você está falando que esse santo é onisciente, porque ele vai estar ouvindo você e o cara lá no Japão. Você está falando que ele é onipresente, porque ele vai estar com você e esse cara do Japão que eu dei o exemplo. E você está falando que ele é onipotente, porque ele pode tudo. Ele pode estar com você, pode estar com o cara do Japão, ele pode fazer o que você está pedindo, o que esse cara do Japão está pedindo e o que o outro Zezinho das couve está falando. Então você está dando poder para esse santo conscientemente ou inconscientemente, presta atenção, porque às vezes você nem sabe disso. Fazendo isso, você colocou as 3 características principais que definem Deus. Então você entendeu o que eu estou explicando para você? Você acaba criando um Deus na sua vida. Você de repente fala, eu não adoro santo nenhum, não adoro Maria. Mas você está colocando Maria como deusa. Você está colocando São Pedro, sei lá, como Deus. E vários deuses foram criados pela Igreja Católica. Por quê? Porque você está colocando as 3 características principais de Deus nestes santos, nessas pessoas que foram pecadoras e que não são nada, assim como eu. Eu não sou santo porcaria nenhuma, eu não sou merecedor de levar essa palavra, eu não sou digno de levar essa mensagem, de levar a mensagem de Cristo, mas eu acredito que Deus está usando a minha vida e Ele quer usar a sua vida, só que você precisa ser liberto e mudar e se arrepender dos seus pecados e acreditar em Cristo que você será salvo. Qual é o grande erro? Você está preferindo acreditar em palavras de homens e perder a sua salvação do que acreditar nas palavras de Deus que estão na Bíblia. Não tem motivo para você acreditar no Supremo Magistério da Igreja Católica. Tem motivos para você acreditar na verdadeira mensagem que foi escrita pelos discípulos, que está ali de acordo com as palavras de Cristo. E acreditar nas coisas do Velho Testamento que são dados e fatos históricos que ocorreram com o povo. Então, isso sim tem veracidade, faz sentido você crer. Porque ninguém pode rebater a palavra que eu estou levando. Ninguém pode rebater a Bíblia. Ninguém pode provar que ela está mentindo. Mas eu consigo provar que o catolicismo está mentindo. Como? Porque está errado. Você tem a chance de mudar ainda. Não importa se você é novo, se você é velho, se você é um senhor ou uma senhorinha, se você é um homem ou uma mulher, seja lá o que for, ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo de Jesus resgatar a sua vida verdadeiramente e você colocar a sua fé em Cristo somente e em mais nada.
Para vocês terem noção, existem cerca de 2.762 santos na Igreja Católica. Isso não faz o menor sentido. Para quê? Então, para irmos daqui a pouco terminarmos, eu vou ler algumas mensagens da Bíblia, da palavra, que vão mostrar para vocês que vai contradizer o catolicismo e que você, de repente, seja liberto. Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Jesus também diz: aqueles que ouvem a minha mensagem são como o homem que constrói a casa sobre a rocha. E quando vem a chuva, a casa continua firme e resistente. Mas aqueles que não ouvem as minhas palavras, não as minhas, as palavras de Cristo, aqueles que não ouvem são insensatos, são tolos. E quando vem a chuva, eles são como aquele homem que constrói a sua casa sobre areia. E quando vem a chuva, a casa desaba, fazendo um grande estrondo. Então, vamos ler a mensagem. Eu espero que você possa ser convencido, que saia essa dureza do seu coração, que saia essa coisa dos seus familiares, dos seus ancestrais, que prendem você nessa tradição. Saia da tradição. Para isso, não serei eu que vou convencer você, mas o Espírito Santo de Deus e as palavras de Cristo, eu acredito que tem o poder de convencer você. Vamos ler Mateus 15, versículo 1 ao 9. E você vai entender exatamente como funciona o catolicismo. E o catolicismo é exatamente como os fariseus eram na época de Jesus. Os padres, os papas, todos aqueles que se dizem católicos agem da mesma maneira que os fariseus agiam quando acusavam Jesus. Então chegaram de Jerusalém alguns fariseus e mestres da lei e perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos desobedecem às antigas tradições judaicas? Por que eles não obedecem à nossa cerimônia de lavar as mãos antes de comer? Jesus então respondeu: e por que as tradições de vocês desobedecem aos mandamentos diretos de Deus? Por exemplo, a lei de Deus diz: honre o seu pai e sua mãe. Qualquer um que amaldiçoar seu pai ou sua mãe deve morrer. Mas vocês ensinam que se um jovem disser aos seus pais: o que vocês poderiam receber de mim é uma oferta ao Senhor, esse jovem está desobrigado de honrar ao seu pai. Assim, por meio de sua regra feita pelos homens, vocês anulam a ordem direta de Deus. Jesus está falando da lei que há do Antigo Testamento, que é a antiga aliança, que existe para aqueles que não acreditam em Cristo, ou seja, eles estão condenados. Mas aquele que acredita em Cristo está salvo. Então, os fariseus, eles aboliam coisas da lei, passavam um pano para coisas da lei, tiravam, deixavam embaixo do tapete, para que as coisas que eles tinham como tradição de homens que haviam escrito em livros, que eles tinham um livro de tradições. Eu posso estar enganado, mas eu acredito que era Talmud o nome deste livro, e este livro continha várias tradições de homens que são intelectuais da época e colocavam sua opinião sobre as mensagens que eles tinham. E essas tradições muitas vezes contradiziam as palavras de Deus. Versículo 7. Seus hipócritas, bem que Isaías profetizou acerca de vocês. Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, sim, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Os ensinamentos que você, que é católico, está acreditando são regras feitas por homens. Não tem como você negar isso. Você de repente fala: mas a Bíblia também foi escrita por homens. Isso é um argumento porco. Porque pela fé nós acreditamos que foi escrito inspirado por Deus. E além disso, tudo que foi escrito pelos apóstolos foi baseado naquilo que Jesus Cristo disse. Que nós acreditamos que ele era o Salvador. E além disso, Jesus veio de acordo com as profecias que existiam sobre ele
de 400, 500 a 700 anos antes dele vir, e até mais. E com vários dados históricos, vários acontecimentos e muitas coisas que existiram. E Jesus trouxe uma mensagem que nenhum outro Deus traz, que nenhuma outra religião traz. Então, todo essa carga, todas essas coisas que fazem muito mais sentido e que são realmente espirituais e de Deus, o Criador, estão sendo jogadas no lixo por tradições humanas. Agora vamos ler Mateus 23, 8 a 11. Vamos lá. Nunca deixem que alguém chame vocês de mestre, porque existe um só mestre e todos vocês estão no mesmo nível como irmãos. Você já vai entender porque eu estou lendo isso. Não se dirijam a ninguém aqui na terra chamando-o de pai, porque vocês só têm um pai que está nos céus. E não deixem ninguém chamar vocês de chefe, porque somente um é o chefe de vocês, isto é, o Messias. Quanto mais humilde for o servo de vocês aos outros, maiores vocês serão. Para ser o maior de todos é preciso ser servo. O que significa isso? O que podemos entender aqui? No catolicismo nós temos uma coincidência. O maior líder da Igreja Católica se chama Papa, que significa pai. Ora bolas, até no nome do cara que supostamente representa Deus, tem uma heresia. Porque Deus diz, não chame ninguém de pai, ou seja, não coloque ninguém como seu pai, como uma autoridade. O nome do cara é literalmente Papa. Fala aqui, olha, no 11, quanto mais humilde for o serviço de vocês aos outros, maiores vocês serão. Para ser o maior de todos é preciso ser servo. O Papa, os padres, esses homens, são servidos. Eles não são servos, não são humildes, são cheios de ganância e buscam aparentar ter uma santidade, ter um ar puro. Mal sabem que respiram um ar poluído, que emanam um ar poluído. Esses homens são galhofeiros, preste atenção. O Papa usa um cetro de ouro. O que isso tem de humilde? O que ele está fazendo para mostrar que é o verdadeiro homem de Deus? Se apegando a coisas. O catolicismo é uma fraude. É preciso que você mude e aceite verdadeiramente o cristianismo real, do jeito que é. Aceite a Cristo, aceite a Jesus. Tire as religiões e acredite somente o que está na Bíblia. Tire a religiosidade. Agora, antes que você venha de repente com um argumento que Deus mandou fazer estátuas, né? Mandou fazer imagens como a Arca da Aliança. A Arca da Aliança não era uma imagem, era algo que era para guardar ali as coisas que o povo considerava importantes, né? Que Deus queria deixar guardado para que fosse de testemunho para as gerações futuras de Israel, e guardou muitas coisas como o cajado de Moisés, o maná, que foi o alimento que veio do céu, e muitas outras coisas. Antes que você venha também falar sobre Deus mandou fazer uma serpente, Deus mandou fazer uma estátua, pois eu vou ler aqui para quebrar esse seu argumento que de repente talvez você tenha. Então vamos lá. Em Números 21, 4 ao 9. E o povo partiu do monte Or pela estrada do Mar Vermelho, dando a volta pelo país de Edom. Mas os israelitas perderam a paciência no meio do caminho e se queixaram contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos tiraram do Egito para morrermos nesse deserto? Aqui não há pão nem água e nós detestamos essa comida horrível. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que mordiam o povo e muitas pessoas de Israel morreram. O povo falou com Moisés e disse: nós pecamos, porque falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo para tirar as serpentes do meio do povo. E Moisés orou. E o Senhor respondeu a Moisés: faça uma serpente de bronze e coloque no alto de um poste. Aí vem a heresia, né? Deus realmente mandou fazer
uma estátua, né? Uma coisa de serpente. Mas foi para que eles fizessem orações para a serpente, Otávio? Foi para que eles orassem, para que eles olhassem, adorassem aquilo ali e fosse um ídolo? Não. Vamos continuar lendo. Quando alguém for mordido por uma serpente, olhar para a serpente no alto do poste, escapará com vida. Moisés fez uma serpente de bronze e as colocou no alto de um poste. Todas as pessoas que eram mordidas por uma serpente olhavam para a serpente de bronze e permaneciam vivas. Deus fez aquilo para mostrar ao povo que tinha pouca fé que uma simples coisa, serpente de bronze, que ele havia mandado fazer, poderia curar o povo. Mas não a serpente de bronze que curava, não a estátua, mas o poder de Deus que curava. Aquilo era um símbolo, era algo para que as pessoas visuais pudessem entender. E além disso, imagine o trabalho se cada pessoa de Israel tivesse que ir a Moisés para fazer uma oração e ela ser curada. Eram mais de 6 milhões de pessoas que estavam com Moisés naquele período. É muito mais fácil se Deus mandasse fazer algo daquele tipo, num grande poste alto, porque as pessoas simplesmente olhariam para aquilo e seriam curadas pelo poder de Deus. Então, não deturpe essa mensagem, porque Deus não mandou adorar nada disso. E uma coisa muito importante. E eu já vou terminar daqui a pouco. Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e eu não reparto a minha glória com ninguém. O louvor que eu devo receber, não reparto com as imagens feitas por mãos humanas. Deus é um só, todo-poderoso, que está apto a ouvir você e a me ouvir, porque Ele nos ama. Ele não precisa que nenhuma pessoa, nenhum santo ouça a sua oração e faça alguma coisa, não, porque Ele faz por nós. E Ele não divide aqui sua glória com imagens, não divide seu louvor com ninguém. E você aí, de repente que é católico, louvando a Ave Maria cheia de graça. Que isso? Aqui eu já quebrei mais um com a palavra. A palavra de Deus fortifica a minha fé e deve fortificar a sua. O catolicismo tentou se basear na Bíblia, porém gerando heresias. Mas o Senhor não permitiu que eles adulterassem a verdade, não adulterassem a palavra. E é dessa maneira que funciona. Agora, para que vocês terminam com uma grande mensagem e entendam de vez: somente Jesus é Deus, somente o Senhor é real, somente a graça dele basta sobre nós, porque nós somos pecadores e erramos e não merecemos a graça, a glória. A glória realmente nós não merecemos nada e nós não temos glória nenhuma e não temos que ter. Mas nós não merecemos a graça e nós não merecemos o perdão que Deus nos deu. Porém, o Senhor teve misericórdia de nós e amou você que está me ouvindo e me amou e nos deu misericórdia. E Jesus disse o seguinte, em João 15, versículo 5. Sim, eu sou a videira. Vocês são os ramos, e todo aquele que permanecer em mim e eu nele, esse produzirá muito fruto. Porque separados de mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Eu não preciso dizer mais nada. Jesus é real. Deus ama você. Ele quer que você seja liberto. Ainda dá tempo. Não importa a sua idade. Não importa a sua sabedoria. Seu conhecimento. Seu conhecimento não vale nada. O meu conhecimento não vale nada. O meu conhecimento não se compara ao amor e ao poder que Deus tem. O que eu levo aqui não é a minha mensagem. Estou levando a palavra de Deus, a palavra de Cristo. E eu faço esse vídeo porque eu me preocupo com a sua vida. E Deus, acima de tudo, se preocupa com a sua vida e quer que você seja liberto. E venha para o verdadeiro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não há outro caminho. Não há santo. Não há pessoa, não há homem ou mulher que exista nesse planeta
que substitua o próprio Senhor Jesus Cristo, que nos amou e morreu por mim e por você e por todos aqueles que habitam a terra e que já habitaram e vão habitar. Você só tem que acreditar. Creia e você será salvo. Creia. Creia. Abandone o catolicismo. Abandone a tradição humana. E venha para o Salvador, que é real. E que quer mudar a sua vida. Se você tem muitas dúvidas, leia a palavra. Se você tem muitos problemas, leia a palavra. Se você tem muitas dívidas, leia a palavra. Se você não tem uma coisa que você quer, leia a palavra. Tudo, a resposta tem que ser ler a palavra de Deus. Buscar a Deus em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas. Leia a Bíblia e ore. E eu preciso fazer isso também. Eu tenho que meditar na palavra. Eu tenho que orar. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados, porque eu não sou merecedor de nada. Eu não mereço parabéns. Eu não mereço glória humana. Eu mereci a condenação. Mas Jesus me salvou, e Ele salvou você também, se você decidir crer nele. E se arrepender dos seus pecados e mudar de vida. Esse foi o vídeo. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.